mapa para você, para que você possa saber que nós temos pessoas que nos ouvem no mundo todo. E nós queremos trazer um melhor conteúdo, um conteúdo para pessoas que usam a sua cabeça para pensar. É por isso que eu acredito que você está ligado no nosso canal, porque você é uma pessoa pensante. Como dizia um amigo meu que já se foi, cabeça foi feita para pensar, então pense. Boa tarde. Hoje eu gostaria de compartilhar com vocês sobre o Provérbios capítulo 30. Na verdade, o que eu estou fazendo é respondendo um amado que me pediu para compartilhar sobre Provérbios 30. E eu quero fazer isso então agora juntamente com todos vocês, mas pensando especialmente nesse irmão que me pediu. Provérbios 30 tem alguns ensinamentos muito interessantes para nós. E eu queria então começar colocando alguns pontos que eu achei interessante, que eu vi, pensamento de um outro estudioso, e ele dividiu Provérbios 30 da seguinte forma. Do versículo 1 a 6, o autor faz uma apresentação de si mesmo. Do 7 a 9, ele faz uma pequena oração. No versículo 10, ele reconhece o perigo de prejudicar alguma pessoa. De 11 a 14, ele fala sobre ímpios, sobre 4 gerações de ímpios. De 15 a 16, incluindo 17, ele fala sobre coisas insaciáveis, pessoas desobedientes, pessoas que desonram os pais. De 18 a 20, ele nos mostra 4 coisas insondáveis e inexplicáveis. De 21 a 23, nos mostra 4 coisas intoleráveis. De 24 a 28, nos mostra 4 coisas sábias, mas com bastante humildade. E do 29 até o final, ele nos mostra 4 coisas grandiosas, mas ao mesmo tempo perigosas. Aí eu gastei um pouco de tempo estudando, o provérbio é longo, então eu digitei, também vou colocar lá no meu site, para quem conhece o site, logo esse estudo vai estar lá, irmãosnobrasil.org. E eu queria compartilhar com vocês então alguns textos que eu encontrei interessante e que nós podemos falar agora. A primeira coisa interessante que eu achei foi no versículo 2, onde nós encontramos que ele fala sobre o homem tolo. Também podemos dizer bruto, que ele reconhece a sua própria fraqueza diante de um Deus todo-poderoso. O versículo 3, ele mostra o homem como uma pessoa natural, sem sabedoria, sem conhecimento do santo. No versículo 4, ele reconhece que somente um Deus todo-poderoso pode estas coisas. E nós sabemos quem é esse Deus todo-poderoso. Esse Deus todo-poderoso é o Senhor Jesus. Ele é o único que conhece os céus e a terra. Tem poder sobre os ventos, tem a autoridade sobre o mar, consegue manter a fúria do mar sob o seu controle, conhece os limites da terra, enfim, ele é o Deus Todo-Poderoso. No versículo 5, ele nos faz lembrar de Salmo 119, versículo 140, reconhecendo assim a integridade e a confiança que a palavra de Deus nos passa. Nós não precisamos de mais nada, somente a palavra de Deus já é o suficiente. Versículo 6, ele diz que não devemos e não precisamos ir além da palavra de Deus. Nos basta a palavra de Deus, a sua integridade. Nos basta o que ela nos ensina. O que passar da palavra de Deus é tolice. Versículo 7, ele, como Salomão, muito bem lembrado, faz uma oração inteligente, onde nós podemos ver nos versículos abaixo que ele clama por sabedoria e não ter extremos na vida, nem muito, nem pouco, nem extrema riqueza, nem extrema pobreza. Interessante essas colocações que nós encontramos.
Um outro ponto interessante que eu gostaria de compartilhar é o versículo 9. Façamos nossas essas palavras diariamente. Eu escrevi isso, relatando esse texto. Cabe bem a palavra aqui, para não negarmos o nome do Senhor. No versículo 9 ele diz assim: para que não ocorra que, tendo em demasia, venha eu a imaginar que não preciso do Senhor. Interessante isso, né? Muitas vezes a riqueza nos afasta de Deus. E, tendo muita miséria, acabe roubando e envergonhando o teu nome, ó meu Deus. Um outro extremo, tomar atitude que envergonhe o Senhor. Achei bastante rico, proveitoso esse versículo 9. O versículo 10, ele nos diz para não construir inimizade. Tomemos cuidado com isso, irmãos. Versículo 11, há quem amaldiçoa pai e não abençoe a mãe. Irmão, que palavra dura essa para nós avaliarmos. Que tipo de gente pode amaldiçoar o seu próprio pai? Pode ser desobediente, pode desonrar. São pessoas rebeldes, são pessoas que realmente precisam ser corrigidas pelo Senhor. Não caiamos nesse erro, não. Versículo 12, ele diz assim que há homens que são de dura serviço, são pessoas que se avaliam a si próprio como limpos, que não reconhecem a pureza na palavra de Deus. Eles se acham capazes, eles se acham puros em si mesmos. No versículo 13, ele nos fala de pessoas arrogantes, pessoas que se acham acima dos outros, pessoas que são semelhantes do versículo 12, de dura serviço, mas um pouco pior. Além de serem considerados por si próprios como íntegros e santos, também são arrogantes, são aquelas pessoas que andam de nariz empinado. Versículo 14, ele nos faz lembrar de pessoas que agem como lobo. Exatamente, pessoas que procuram outros para seduzir e tragar. E como vemos isso nos meios de hoje, né, irmão? Lobos vorazes. No versículo 15, ele nos apresenta duas coisas interessantes. Por um lado, pessoas insaciáveis, sem misericórdia, que vivem em busca do vento, que vivem enganando e sendo enganadas. Pessoas que nunca estão satisfeitas, pessoas que são como um bolso furado, quanto mais cai, vai indo embora. Torneira sempre aberta, que vive jorrando, nunca se satisfaz. Exatamente esse é o exemplo que ele coloca no versículo 15. Dá e me dá. Terrível esse tipo de gente, que não se satisfaz com nada. Versículo 16, ele nos lembra dessas pessoas acima, que estão procurando em qualquer caminho alguém para devorar e tomar tudo que ela tem. Ele faz uma avaliação interessante nesse versículo 16. Um fogo consome tudo, não para, enquanto tiver coisa para queimar, ele vai queimando. Existem pessoas assim, irmão, que são insaciáveis. No versículo 17, eu fiz uma anotação aqui que mostra para mim que esse é um dos piores pontos que existe no ser humano. Há uma exortação aqui muito solene para honrar pai e mãe, para ser pessoas íntegras, pessoas que não agem dessa forma, irmãos, que não honram seus pais, não honram seus entes queridos que estão acima. São pessoas terríveis, têm olhos de zombador, são pessoas que desprezam o próximo, não consideram de forma alguma a palavra de Deus. Isso é muito sério, irmãos. O versículo 18 me chamou a atenção, porque nós podemos ver aqui uma coisa maravilhosa, mas também podemos ver um pouco de hipocrisia quando olhamos isso. 3 caminhos misteriosos, que não há compreensão para ele. Interessante isso, irmão. Veja, o 19,
ele fala sobre o caminho da águia no céu ou do abutre, o caminho da serpente sobre a rocha, o caminho do navio no alto mar e o caminho do homem com sua mulher amada. Coisa muito bonita e inexplicável, mas também perigosa, fácil de se perder, fácil de se distanciar da pureza, fácil de deixar de ser constante. Olha, irmãos, é uma exortação, Provérbios 30 para a nossa vida. No versículo 20, ele fala sobre a mulher imoral, adúltera, aquela que anda na sua própria imundícia, que engole o seu bocado e não percebe o quanto ela é insensata. Quanta gente assim, irmãos. Terrível. Versículo 21, ele nos fala dos exemplos de hipocrisia, orgulho e crueldade. Interessante no versículo 22 a gente detectar essas coisas. São pessoas que pretendem ser mais do que realmente elas são. Lembremos, irmão, dos ensinos dos apóstolos para nós, que não devemos nunca pensar de nós mesmos mais do que convém. Versículo 22 fala sobre a mulher rixosa, de mau gênio, como ela encontra alguém que a ame e case com ela. E ao mesmo tempo fala daquela mulher que espreita, que procura oportunidade, aquela serva que toma o lugar da verdadeira esposa, a amante, a adúltera, que toma o marido de quem já é casado. Cuidado, irmão, cuidado, tome cuidado, irmão. Você também cair nessa cilada. Depois, nos próximos versículos, nós vamos ver uma lição. Acho que uma lição moral, assim, que serve para toda a vida. Porque além de dar bons exemplos, ele nos usa coisas insignificantes. Então nos mostra humildade. Moral elevada, mas humilde. E ele começa falando da formiga. Formiga, uma criatura tão pequenininha, insignificante, irmão, mas nos ensina a ser diligentes e bons administradores. Depois ele fala do coelho, que é um tipo de rato também nas escrituras, né? Pode ser, que nos dá lembrança daquele homem que construiu na rocha e aquele que construiu na areia. Onde estamos construindo a nossa casa, irmão? Nos arremete a isso. E os gafanhotos, essa lição também é importante, irmão. Nos mostra que nós não precisamos ser liderados por homens. Espiritualmente, nossa dependência tem que ser de Deus, do Senhor Jesus, da palavra de Deus. Os gafanhotos é uma lição terrível para nós. Eles não têm ninguém como líder, mas eles são organizados, têm objetivo, porque eles assim foram criados. E assim, irmãos, nós fomos preparados por Deus para andarmos debaixo da palavra de Deus. Nós não precisamos de homens acima de nós, nos impondo coisa. A palavra de Deus é realmente a nossa direção. No próximo versículo, algumas bíblias chamam de lagartixa, outro de aranha, mas também tem uma lição importante aqui. Um animalzinho insignificante, pequeno e que chega a morar em todos os tipos de casa. Desde a casa mais simples até o palácio mais soberbo. Por quê? Por dois motivos. Muitas vezes ela está ali, ela consome praga, ela come mosquito, ela elimina coisas ruins. E outras vezes porque ela passa despercebida. Humildade, irmão, outra vez nos faz lembrar que a gente não precisa se exaltar para os outros, nós precisamos ser humildes. Nós podemos e devemos passar despercebido. E assim nós vamos ter entrada em todos os lugares. Olha, irmão, como é importante meditarmos em provérbios. Obrigado, irmão, que me incentivou a pensar aqui nesses provérbios. No versículo 29, ele fala de 3 situações que nós precisamos notar que são situações que Deus criou assim. Não foi o homem. Veja, seres de andar elegante, ou seja, Deus criou o homem com esse status, mas ele criou esses animais com esse outro status elevado para ser reconhecido dessa forma.
Interessante isso. Foi Deus que criou esses animais assim. Depois ele fala do leão, no versículo 30. Também criado por Deus. Diferente de homens como nós, que se acham os bonzão, os que podem tudo, os que querem tomar a frente de tudo, como se fosse o poderoso. Existem homens assim, irmãos, cuidado. Pensemos, não nos tornemos dessa forma. Depois ele fala sobre o andar altivo. E também tem animais que Deus criou assim, irmãos. E ele usa o exemplo do rei para dizer para nós que o rei está apoiado na fortaleza do exército. Não sejamos altivos, irmão. Não nos apoiemos em homens nenhum. Nós não precisamos disso, irmão. Sejamos humildes, simples. E depois, no versículo 32, ele nos faz uma exortação para não nos louvarmos a nós mesmos. Isso me lembra um estudo de Darby que fala sobre louvor aos homens. Irmãos, mais uma vez, não pensemos de nós mesmos mais do que somos. Sejamos simples, sejamos humildes. Querido, nós precisamos reconhecer que muitas vezes nós não somos tão humildes como deveríamos ser. E aí, para encerrar, o versículo 33, ele nos faz uma exortação interessante. E aqui eu fiz uma anotação. Quando nós jogamos uma pedra na água, essa água forma ondas em volta do lugar que a pedra caiu. E essa onda vai indo à frente. Assim é manifestar a ira de alguém, é provocar a raiva de alguém. Nós criamos ondas que vão crescendo, irmão. Tomemos cuidado, irmão. Busquemos a humildade, busquemos a singeleza de coração. Nós possamos aprender com Provérbios capítulo 30. Um grande abraço para você que está comigo. Não se esqueça de dar joinha lá no meu canal, se inscrever. E quando tiver alguma dúvida, quiser alguma coisa, me escreve. Quem sabe eu tenho tempo e consigo te responder. Vou me esforçar para isso. Um grande abraço.